Fala galera, Robert Marques aqui com mais um vídeo para você. Eu quero compartilhar algo que me chamou muita atenção essa semana. Está lá em João capítulo 6, quando Jesus estava diante de uma multidão e havia mais de 5.000 homens que não havia comido, né? Eles estavam já há um tempo caminhando e estavam com fome. E aí Jesus chega para os discípulos e pergunta: o que nós temos para alimentar toda essa multidão? Toda vez que Jesus ele faz uma pergunta, significa que você não tem a resposta. E Jesus sabia o que fazer. E aí um dos discípulos pega e fala: Senhor, o que seriam 200 denários para alimentar toda essa multidão? E aí Jesus pede para eles sentarem, e aí de repente um dos discípulos traz um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, ergue aos céus, dá graças e distribui para que todas as pessoas fossem alimentadas, e eles recolheram 12 cestos do que sobraram. Cara, deixa eu te falar uma coisa muito importante: você tem o suficiente. Jesus ele não está preocupado com o quanto você tem para começar algo, mas o que você tem em mãos. Porque muitas vezes nós nos deparamos com a escassez, mas quando Deus te dá uma palavra, Deus tem um propósito, significa que Ele é quem irá suprir esse propósito. Porque quando você tem uma visão, Deus sustentará com a provisão. Por isso que esse é o nome, provisão. A provisão, ela favorece a visão que Deus te deu, ou seja, não terá falta de nada. Salmos diz: bem-aventurados que confiam no Senhor, porque eles não têm falta de nada. Salmos 24 diz que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou de nada tenho falta. O que acontece muitas vezes que nos impede de avançarmos, impede de nós manifestarmos o reino ou até mesmo andar pelo sobrenatural, é que nós olhamos para a escassez e não olhamos para o propósito. Em nenhum momento Jesus perguntou quanto eles tinham, mas o que eles tinham. E o que eles tinham eram suficientes para Deus operar o milagre da multiplicação dos recursos para que todas as pessoas fossem alimentadas. Nós vemos uma necessidade. Qual era a necessidade? Mais de 5.000 homens estavam com fome. Qual era o propósito? Alimentar toda aquela multidão. Mas se você se depara com a necessidade, e você olha para a escassez, cara, não vai dar certo, porque a nossa mentalidade ela precisa mudar. Nós recebemos de uma cultura católica romana a teologia da pobreza, da escassez. Quanto mais pobre você for, mais santo, mais salvo você será. Ou seja, quanto mais pobre você ser aqui na terra, mais você será rico no céu. Ou, por um outro lado, você tem uma outra linha que diz: quanto mais pobre, mais rico aqui na terra você for, mais pobre você será no céu. Isso é mentira. Isso é uma teologia da pobreza, teologia da escassez. E se nós olharmos para isso, nós nunca iremos romper no sobrenatural de Deus, nós nunca iremos viver os propósitos de Deus. Porque a visão, você tem uma visão de Deus, e a provisão, ela sustenta a visão que Deus te deu. Por isso é o nome, provisão. A provisão, ela sustenta a visão que Deus te deu. E olha que interessante, quando nós falamos da palavra descanso, lá no texto diz que Jesus mandou eles sentarem. O que nós queremos entender com isso? Quando Jesus sabe, quando ele faz uma pergunta que você não sabe o que responder, ele sabe o que fazer. E aí ele pede para os discípulos sentarem, toda aquela multidão sentar. O que ele está querendo dizer com isso? Quando nós entendemos o propósito de Deus, entendemos aquilo que Deus tem para nós, ele diz: senta e você vai assistir o milagre que eu vou operar na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que você tem o suficiente. O que você tem nas tuas mãos já é suficiente para Deus operar o milagre da multiplicação. Talvez uma pessoa que é pobre, ela chega e fala assim: pô, mas eu não tenho nada. Minha geladeira está vazia, minha conta bancária está vazia, não tem nada. O que ele está olhando? Ele está olhando para a escassez, ele está olhando para a pobreza, ele está olhando para a falta de recursos, quando na verdade você precisa olhar para o propósito de Deus. Porque se você for olhar 5.000 homens e 5 pães e 2 peixinhos, naturalmente não faz sentido. Não faz sentido. Mas quando Deus te dá uma palavra, ele diz: senta, você vai assistir o milagre que eu vou operar na tua vida. Porque você tem o suficiente. Muitas vezes você quer começar algo
quando você tiver uma quantidade X de dinheiro, uma quantidade X de pessoas, mas entenda, todo grande avivamento, todo grande despertamento não começa com a quantidade de pessoas, mas começam com pessoas comprometidas, independente do número. Quem estão com vocês? O que você tem em mãos? Então, o que você tem em mãos e quem está com você já é o suficiente para Deus operar um milagre da multiplicação na sua vida. Deus abençoe.